Esqueça o que você sabe sobre rostinhos bonitos na parede. A cultura pin-up é sobre atitude, a arte de transformar o vintage em um manifesto de identidade. As primeiras a serem ilustradas aconteceram em 1890, icônicas, belas e independentes. Então, bora pro vídeo. Era o final do século XIX quando tudo começou, de forma quase despretensiosa. Nas paredes de barbearias, oficinas mecânicas e dormitórios masculinos, começaram a surgir imagens de mulheres belas, elegantes e misteriosas. Não eram fotografias comuns, mas ilustrações cuidadosamente desenhadas que capturavam algo especial. A essência da feminilidade idealizada daquela época. O artista Charles Dana Gibson foi um dos pioneiros dessa revolução visual silenciosa. Suas Gibson Girls dominaram as páginas de revistas americanas nos anos 1890 e início do século XX. Eram mulheres diferentes do padrão vitoriano rígido que dominava a sociedade. Tinham olhares confiantes, posturas elegantes mas descontraídas e transmitiam uma independência que fascinava homens e inspirava mulheres. Com seus penteados volumosos, cinturas marcadas por espartilhos e uma postura quase aristocrática. Essas ilustrações plantaram as sementes do que viria a se tornar um fenômeno cultural, mas foi nos anos 1920 e 1930 que a semente germinou de verdade. Com a era do jazz, as mulheres começaram a ousar mais, os vestidos ficaram mais curtos, os cabelos foram cortados em Chanel, e a sensualidade ganhou novos contornos. Calendários ilustrados começaram a aparecer em postos de gasolina e lojas de ferragens, mostrando mulheres em trajes de banho, vestidos esvoaçantes ou situações pitorescas do cotidiano. O termo pin-up surgiu exatamente dessa prática, to pin up, ou seja, prender na parede. Eram imagens que os homens recortavam de revistas e calendários e fixavam em seus locais de trabalho, em armários, em oficinas. Então veio a Segunda Guerra Mundial, e tudo mudou de escala, quando milhões de jovens americanos foram enviados para campos de batalha distantes, para navios no Pacífico e bases aéreas na Europa. Eles levaram consigo pequenos pedaços de papel, que representavam muito mais que simples ilustrações. As pin-ups se tornaram símbolos de esperança, lembretes de casa, motivação para continuar lutando. Soldados colavam essas imagens dentro de seus capacetes, em suas malas, nas paredes de barracas militares. Pilotos pintavam pin-ups elaboradas nas fuselagens de seus bombardeiros e caças, a chamada nose art, batizando suas aeronaves com nomes femininos e rostos de mulheres sensuais que os acompanhavam em missões perigosas. Foi nessa época que surgiram os grandes mestres da arte pin-up. Alberto Vargas criou suas sofisticadas Vargas Girls para a revista Esquire. Mulheres de pernas longuíssimas, curvas impossíveis e uma elegância cinematográfica que hipnotizava. Suas ilustrações eram aerografadas com uma técnica impecável, criando gradientes suaves de cor e uma qualidade quase fotográfica. Gil Elvgren, por outro lado, preferia o humor e o cotidiano. Suas pin-ups estavam sempre em situações engraçadinhas. Um vestido levantado acidentalmente pelo vento, meias rasgadas, poses desajeitadas, mas charmosas que combinavam inocência e picardias. George Pet contribuiu com suas Pet Girls, figuras estilizadas que pareciam esculturas de porcelana ganhando vida. Mas as ilustrações eram apenas metade da história. A outra metade estava nas mulheres reais, que se tornaram ícones vivos dessa estética. Betty Grable foi talvez a primeira grande estrela pin-up. Sua fotografia de 1943, usando um maiô branco de cintura alta e olhando sedutoramente por sobre o ombro, tornou-se a imagem mais popular entre as tropas americanas. Dizem que mais de 5 milhões de cópias dessa foto foram distribuídas durante a guerra. Betty representava a garota americana por excelência, sorriso caloroso, corpo atlético mais feminino, e um ar de simpatia que a tornava ao mesmo tempo desejável e reconfortante. Logo depois vieram outras mulheres como Rita Hayworth, trouxe sofisticação e um glamour mais adulto, com seus cabelos ruivos
esvoaçantes e vestidos de gala que sugeriam muito sem revelar nada. Marilyn Monroe, já nos anos 1950, transformou a pin-up em algo mais complexo. Havia inocência naqueles olhos azuis arregalados, mas também uma sensualidade profunda que transcendia as poses calculadas. Ela foi capa de calendários antes de se tornar a maior estrela de Hollywood e nunca renegou suas origens como pin-up girl. E então havia Betty Page, que levou tudo para outro nível, com sua franja característica cortada rente à testa, olhos expressivos e um sorriso que oscilava entre travesso e perigoso. Betty se tornou a rainha das pin-ups nos anos 1950. Suas fotos iam do inocente ao provocante, explorando territórios que outras modelos evitavam. Ela usava lingerie fetichista, posava amarrada, brincava com fantasias, mas sempre havia aquele sorriso, aquela faísca nos olhos que tornava tudo menos sórdido e mais lúdico. Betty transformou a pin-up em arte e atitude. A estética pin-up era inconfundível e meticulosamente construída. As mulheres tinham curvas generosas, seios fartos, cinturas marcadas, quadris largos e coxas roliças. Era uma celebração do corpo feminino real, voluptuoso, muito distante dos padrões de magreza que dominariam décadas depois. A maquiagem era sempre dramática, sobrancelhas finas e arqueadas desenhadas a lápis, olhos realçados com delineador que se estendia em cat eyes elegantes, bochechas rosadas e, principalmente, aquele batom vermelho intenso, quase sempre em tons de cereja ou carmim. Os cabelos eram obras de arte por si só, Victory Rose, aqueles rolinhos característicos que emolduravam o rosto. Dominavam os anos 1940. Ondas marcadas, cachos elaborados, penteados que exigiam horas de preparação e toneladas de spray. As cores eram vibrantes. Loiros platinados, luminosos, rubos flamejantes, pretos profundos como ébano. A moda pin-up tinha códigos próprios. Vestidos de cintura alta, que acentuavam as curvas, saias rodadas que giravam como campainhas. Maiôs de cintura alta que alongavam as pernas, lingerie delicada com espartilhos, cintas ligas e meias com costura. Sempre os saltos altos, altíssimos, impraticáveis para o dia a dia, mas perfeitos para criar aquela silhueta alongada e sensual. Os acessórios completavam o visual. Lenços amarrados no cabelo estilo Rose the Riveter. Luvas delicadas, colares de pérolas, brincos de argola. As cores eram vibrantes e otimistas, vermelhos que saltavam aos olhos, azuis marinhos patrióticos, rosas pink açucarados, pretos elegantes, contrastando com brancos puros, e as icônicas bolinhas, polka dots, que apareciam em vestidos, lenços e biquínis, adicionando um toque brincalhão e retrô. Mas as pin-ups eram mais que estética, elas representavam um momento curioso na história da feminilidade. Mulheres que eram objetificadas, sim, mas que também projetavam confiança e controle sobre sua própria sensualidade. Dentro das limitações sociais da época, elas sugeriam uma forma de poder feminino, uma consciência do próprio apelo e da capacidade de usá-lo. Não eram vítimas passivas do olhar masculino, mas participantes ativas de um jogo de sedução visual. Com o tempo, as pin-ups foram perdendo espaço para a mudança nos valores tradicionais dos anos 1960 e 1970, que trouxe uma nudez mais explícita e uma sensualidade menos idealizada. Mas a estética nunca morreu completamente. Nos anos 1980 e 1990, Madonna resgatou elementos pin-up em seus videoclipes e performances. No início dos anos 2000, Dita Von Teese transformou-se em uma pin-up viva, levando a estética aos palcos de burlesco mundo afora. Hoje, a cultura pin-up vive um renascimento vibrante. Festivais reúnem milhares de entusiastas que se vestem com roupas vintage autênticas, recriam penteados elaborados e celebram uma época em que a beleza era mais teatral, mais construída, mais lúdica,
Fotógrafos especializados recriam o estilo das ilustrações clássicas. Tatuadores reproduzem as curvas e cores das pin-ups tradicionais em corpos contemporâneos. E mulheres de todas as idades e tipos físicos abraçam o estilo como forma de celebrar suas curvas, sua feminilidade e sua sensualidade sem se submeter aos padrões atuais de beleza digital e filtrada. As pin-ups nos ensinam que beleza pode ser divertida, que sensualidade não precisa ser explícita para ser poderosa, e que há algo eternamente fascinante em uma época em que o glamour exigia esforço, dedicação e uma pitada generosa de imaginação. Gostou dessa viagem pelo mundo vintage das pin-ups? Se você se apaixonou por essa estética atemporal, cheia de glamour, curvas e aquele charme irresistível dos anos dourados, não deixe de se inscrever no canal. Aperte o sininho. Deixe seu like e comente. Obrigada.